Olá, me chamo Enzo e irei apresentar nosso trabalho de conclusão de curso da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia referente a câncer de endométrio. Nosso grupo foi orientado pelo Dr. Carlos Afonso Maestre. Em relação à epidemiologia e à classificação, excluindo-se os tumores de pele não melanoma, o câncer do corpo do útero ocupa a sétima posição mais frequente em mulheres, com quase 8.000 novos casos registrados no Brasil em 2023, sendo a segunda neoplasia ginecológica mais incidente. Pela histologia do câncer, podemos separá-los em dois tipos. O tipo 1, sendo mais comum e normalmente de melhor prognóstico, inclui o carcinoma endometrioide grau 1 e 2 e, de modo geral, é estrogênio dependente. Já o tipo 2, normalmente indicando um alto grau, inclui carcinoma papilar seroso de células claras, indiferenciado e endometrial grau 3. Normalmente, o tipo 2 é estrogênio independente. Neste trabalho, iremos dar enfoque ao tipo 1. Em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de endométrio, podemos dizer que são aqueles que causam estimulação crônica do endométrio por estrogênios sem oposição da progesterona, em decorrência de alguma condição clínica relacionada à exposição ou ao metabolismo estrogênico. Então, podemos citar diversos fatores de riscos diferentes, como hiperplasia endometrial atípica, obesidade, nulliparidade, pós-menopausa, etnia caucasiana, menopausa tardia, menarquia precoce, idade maior que 60 anos, anovulação crônica barra SOP, terapia hormonal com estrogênio exclusivo, síndrome de Lynch, uso de tamoxifeno e diabetes mellitus. De modo opositor, podemos citar como fatores de proteção aqueles que atuam justamente no mecanismo contrário dos fatores de risco, ou seja, aqueles que evitam a estimulação crônica do endométrio por estrogênios ou atuam utilizando a oposição da progesterona. Podemos citar como multiparidade, tabagismo, amamentação, utilização de dispositivo intrauterino de levonorgestrel, terapia hormonal combinada ou anticoncepcional oral combinado. Em relação ao quadro clínico do câncer de endométrio, felizmente a maioria das pacientes manifesta episódios de sangramento uterino anormal na pele ou na pós-menopausa quando o tumor ainda está limitado ao útero, ou seja, ainda no início do desenvolvimento da patologia. Naquelas pacientes pós-menopausa, a manifestação é justamente o sangramento pós-menopausa. Já nas mulheres pré-menopausa ou na perimenopausa, o quadro clínico se apresenta normalmente com sangramento intermenstrual, menstruação prolongada e frequentemente tem antecedência de menstruação irregular ou disfuncional que sugere anovulação. Outros achados na clínica que podem sugerir câncer de endométrio seriam hematometra, piometra ou achado de células glandulares atípicas no Papa Nicolau. Por essa apresentação típica do quadro clínico, toda mulher pós-menopausa que apresenta um sangramento vaginal deve ser submetida à ultrassonografia transvaginal para avaliação. Quando suspeitamos de câncer de endométrio, podemos suspeitar do câncer de endométrio quando no exame de ultrassonografia transvaginal observamos um espessamento endometrial maior que 4 milímetros na paciente pós-menopausa sem terapia hormonal e maior que 8 milímetros na paciente que utiliza de terapia hormonal. Quando observamos uma imagem hiperecogênica ou irregular com ecogenicidade mista, quando podemos observar massa endometrial polipoide ou coleções líquidas intrauterinas. Podemos suspeitar também, quando na colpocitologia, a presença de células endometriais, principalmente naquelas pacientes maiores de 40 anos ou na pele pós-menopausa. Atualmente não é preconizado o rastreamento do câncer de endométrio para a população geral, pois não existe um exame apropriado, econômico e aceitável que reduza a mortalidade dessas pacientes. Em relação ao diagnóstico, o padrão ouro seria a esteroscopia mais a biópsia do endométrio e podemos realizar esse diagnóstico de dois modos. O primeiro deles sendo pela biópsia aspirativa, que seria realizada de forma ambulatorial, e se a mesma for negativa, não exclui a necessidade de realizar a esteroscopia. Já a segunda seria pelo método cirúrgico, realizando a esteroscopia com biópsia ou a corizetagem, e esta é indicada para casos em que as mulheres não têm condições para biópsia endometrial ambulatorial, como por exemplo a estenose cervical, intolerância ao exame ambulatorial por dor, ou para aquelas pacientes de alto risco para câncer de endométrio. Importante também ressaltar a importância do método diagnóstico adequado para poder classificar os diferentes graus de diferenciação do carcinoma de endométrio, sendo o grau 1 ele bem diferenciado, tendo melhor prognóstico, o grau 2 moderadamente diferenciado e o grau 3 sendo mais indiferenciado e tendo assim um pior prognóstico. A classificação dos grupos de risco para guiar o tratamento adjuvante do endométrio, então, eles podem ser utilizados com base nesses graus de diferenciação. Na tabela ao lado tem alguns exemplos do grupo de risco baixo, intermediário, intermediário alto, alto, avançado e metastático e suas respectivas características em relação aos graus de diferenciação.
O estadiamento do câncer de endométrio, diferentemente de muitas neoplasias, é eminentemente cirúrgico. Apesar de poderem ser utilizados sim exames de imagem, como a ressonância magnética, a tomografia e a PET-CT, para detecção de estágios avançados, para investigação de metástases e para avaliação pré-operatória também. Do lado direito, um quadro referente ao estadiamento do carcinoma de endométrio feito pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, indo do estádio 1, sendo esse o melhor prognóstico, sendo o tumor limitado ao corpo uterino, até o estádio 4B, sendo esse o mais grave, apresentando metástases à distância, incluindo metástases intraabdominais e ou paralinfonodos inguinais. Vale ressaltar também que o novo estadiamento feito por essa mesma federação em 2023 leva em conta também as diferenças histológicas dos tumores para fazer o estadiamento. O tratamento padrão do câncer tipo endometrioide, ou seja, do tipo 1, como citado no começo do trabalho, consiste na esterectomia total associada a uma anexectomia bilateral. Lembrando que se o prognóstico for intermediário ou alto, avaliar necessidade de linfadenectomia, radioterapia e quimioterapia adjuvante. Aquelas pacientes que não se beneficiar de radioterapia e ou braquiterapia, e aquelas pacientes que ainda têm desejo reprodutivo, desde que seja grau 1 com menos de 50% de invasão miometrial, podem utilizar o tratamento conservador com DIU hormonal ou progestágenos. Lembrando que se a ausência da neoplasia por 6 meses, a paciente pode gestar e posteriormente, idealmente, ela deve realizar o tratamento padrão. Aqui estão as referências utilizadas na realização do trabalho. Obrigado pela atenção.